Começando mais uma edição do seu Sintonize com Cristo. E como já faz parte do nosso quadro, teremos momento reflexão, que consideramos o ápice do nosso programa. Falando sobre empreendedorismo, recebemos hoje aqui esse casal bonito, Alzira e Mário, que estarão falando conosco sobre bolos gourmet e matando saudades, nossa querida Simone Duarte. É o nosso Sintonize com Cristo começando. E como o Sintonize sempre ganha tempo, nós vamos ganhar tempo ouvindo na sequência Simone Duarte, matando saudades da nossa querida. Saudades de você, Simone, vamos ouvir. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Chame esse homem com fé. Não tenha medo, irmão. Não, não, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. E porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, nós vamos continuar a fazer isso ouvindo nossa querida Simone Duarte.
Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou. Aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a nossa entrevista. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado.
Clique Telecom 65992559082 ou 0800 065 3110. Ligue já! Doutora Sandra Vieira, biomédica e terapeuta integrativa, especialista em harmonização facial e corporal, elevando sua saúde e sua autoestima. Rua Amâncio Pedroso de Jesus Neto, 299, Jardim Petrópolis, Cuiabá. Telefone 65 99234 6849. Instagram, @Sandra Vieira Biomédica. Saúde integrativa com uma visão num todo, tratando você por dentro e por fora. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. E hoje, no nosso quadro de entrevistas, nós vamos estar falando sobre empreendedorismo. Convidamos para isso esse casal querido, amigos de longa data, que eu ainda chamo de manos, né? Cá para nós. Vamos falar sobre confecção de bolos gourmet. Então, eu gostaria que vocês começassem aí o nosso boa tarde aí para os nossos ouvintes e começar contando um pouquinho de como começou toda essa história. Olá, boa tarde. Meu nome é Alzira, esse é meu esposo Mário e nós estamos aqui no convite da nossa amiga e agradecemos muito por esse convite, pela essa oportunidade, né? E nós estamos aqui porque viemos falar um pouquinho da nossa história, né? Porque foi algo inusitado. Porque a gente, eu, né, fui para casa porque tive uma filha e não sabia o que fazer. E comecei a levar bolos para a igreja e a partir daí surgiu a oportunidade de um negócio. Foi do nada, mas que já faz hoje 7 anos. Mais ou menos 10? É verdade. 10. Verdade, porque a Emanuele já vai fazer 11 anos. E eu entendo assim, a gente fala do nada, mas com certeza, sob a direção de Deus, as coisas acontecem sempre, né? Na vida do cristão não existe coincidência, existe vontade de Deus. Então, eu entendo que isso já fazia parte do projeto de Deus para a vida de vocês. Concorda, Mário? Concordo plenamente. Eu sou testemunha viva de quantas vezes isso foi bênção na vida de outros, né? Eu poderia contar aqui alguns testemunhos de pessoas que foram lá para comprar um bolo e saíram de lá com bênçãos e testemunhos depois dessas bênçãos, né? Um bolo veio aí uma oração veio um propósito, e o propósito gerou bênção, né? E eu sou testemunha disso através da vida da Alzira. Olha só. E às vezes a gente fica pensando que coisas tão simples não podem gerar grandes acontecimentos, né? Pelo contrário, diante daquilo que nós já estamos ouvindo aqui como testemunho, né, desse momento de vocês. E como começou a história do bolo gourmet especificamente? Foi assim, eu levava bolo na igreja e era uma tarde da bênção. E eu comecei a levar o bolo e as pessoas começaram, por que você não faz isso para vender? Eu falei, gente, mas tem tanta gente que já faz isso, né? E o pastor Jairo e a pastora Márcia falou assim, não, é só mais uma que vai fazer muito bem feito, porque os seus bolos são muito bons. Eu falei, poxa, vou tentar. Vamos tentar. E assim começou. Então foram desafios que o primeiro bolo que eu peguei de encomenda foi um bolo sorvete que eu nunca tinha feito na minha vida. E assim, eu falo que quando Deus tem algo na vida da gente,
Ele nos dá as ferramentas, coloca ideias e de repente sai um bolo que eu nunca tinha feito. Então eu falo sempre pro meu marido que às vezes eu não me sinto só. É como se tivesse um exército, porque às vezes eu pego encomendas que falo, não vou dar conta. E eu trabalho sozinha. E muitas vezes eu faço assim, nossa, eu consegui. Mas não foi eu que consegui, porque os anjos estavam trabalhando Com você, né? E comigo. é interessante, porque a Alzira, eu já cheguei a mandar assim, algumas receitas para ela. Fala, mano, vamos fazer isso aqui? E aí ela diz, eu nunca fiz isso. Mas quando chega em casa e quando a gente experimenta, de fato, é toda essa delícia que ela está falando aí para nós. Mas creio que, embora muitos já a conheçam, alguns não, e eu gostaria que você falasse um pouquinho da Alzira. Quem é a Alzira? De onde veio a Alzira? Alzira de Mato Grosso? De onde veio a Alzira? A Alzira é mãe, esposa, é cristã, e eu nasci no Paraná, né? Já faz quase 40 anos que estou no Mato Grosso, já sou uma cuiabana, porque já faz um bom tempo que estou aqui, e agora empreendendo, né? E como meu esposo falou, que o meu trabalho, ele é mais do que um trabalho. Eu vejo assim como propósito. Ministério. Um ministério, Ministério. porque cada bolo que eu faço, eu oro e peço ao Senhor, vá nos lares, entra com a paz, com alegria, com harmonia, Isso. porque é mais do que um bolo, né? Porque eu vejo assim, porque às vezes a gente vê o trabalho como árduo, como difícil, mas a gente tem que ver o trabalho da gente como propósito. Sim. E eu ia dizer o seguinte, a gente sempre tem que lembrar que a mesa, né? A gente sempre pensa em comunhão, portanto, tem muitas coisas que acontecem quando nós nos posicionamos aqui em família, entre amigos. Sim. De fato, é isso que você falou, propósito. Exatamente, É. porque eu vejo assim, quando Jesus se reunia, sempre tinha algo para comer, né? Então, quando a família se reúne, então tem que ser mais do que comer, tem que ter comunhão, tem que ter paz, tem que ter alegria. E isso é gostoso. Então, todas as vezes que eu faço um bolo, é mais do que um bolo, é um carinho que eu estou mandando para cada cliente, né? Então, eu vejo assim que as pessoas retornam com mensagens. Feedback é maravilhoso. É maravilhoso. Então, igual meu esposo estava contando, uma senhora, era tarde da noite, ela me ligou, falou, eu preciso de um bolo. Eu falei, uma hora dessa, já eram umas 11 horas da noite. E aí ela pediu para que eu fizesse um bolo. Aí eu fiz o bolo. Aí no outro dia de manhã, liguei para ela, tá pronto o bolo. E ela foi buscar. Quando ela chegou no portão, eu vi o rosto dela muito triste. Eu falei, o que que foi, amiga? Ela falou assim, eu não sei porque eu pedi um bolo. Eu falei, como assim? Aí ela começou a contar a vida dela. E ela é uma enfermeira, e ela estava em depressão, e estava numa situação bem difícil. Eu falei assim, entra aqui na minha cozinha. É aqui que Deus tem mais para falar. Aí eu peguei, chamei ela entrou, e aí eu orei com ela. E assim, é uma cliente amiga que ficou, porque sempre eu nunca me esqueci do seu bolo, porque ele foi mais do que um bolo, porque a oração que você me fez, eu nunca vou esquecer, porque hoje eu sou outra pessoa. Então, isso são relatos de uma, né? Então, eu vejo assim que quando a gente tem que fazer algo que não seja para a pessoa, mas para Deus, porque a recompensa vem e Ele vai trabalhar naquilo que precisa. Sempre para o Senhor, né? E falando em carinho, em maravilhoso e bom, eu vou falar para Mário contar para nós um pouquinho essa história deste amor aqui, porque o bolo chegou posteriormente. Com certeza teve um bolo em algum momento. E como é que é a história de vocês dois aí? Conta só um pedacinho pra gente. Nossa, a história é difícil contar só um pedacinho ou sintetizar. É uma história bem longa. Vamos ter que apertar. Vamos tentar. Aí, vá. Vamos tentar. Tudo se iniciou na igreja, né? Um dia de uma oração muito intensa e Deus colocou essa
mulher maravilhosa na minha vida falou assim, ó, o que que você acha? Eu falei, é essa. Já entendi. Eu falei, é essa, né? E deu certo, Deus colocou a mão, abençoou, né? Foi um casamento muito diferente, né? Eu fui para os Estados Unidos na época, ela ficou, foram 2 anos separados, 2 anos e meio separados, né? Mas com um propósito no coração, né? Com uma ideia de casamento, de se estender para uma família mesmo, né? E deu certo, né? 2 anos e meio depois ela estava lá nos Estados Unidos, nós estávamos casados. Mais 1 ano e pouquinho nasceu Stephanie, mais 11 anos depois nasceu, não, 6 anos depois nasceu Emanuele. E foram anos difíceis os primeiros, não foram fáceis. São duas culturas diferentes, a dela e a minha, né? Você é Então, mato-grossense. eu sou mato-grossense. Na verdade, eu sou paraguaio. Eu nasci no Paraguai, fui registrado brasileiro. Meus pais são brasileiros também, Sei, né? sei. Mas deu certo que a gente se encontrou aqui, né? Coisa E aí já são 20 anos de história. Gente, coisa boa, né? Aí vai aparecendo o bolo. E eu quero fazer uma pergunta seguinte: quando a gente fala em empreendedorismo feminino, muitas coisas, infelizmente, têm tido uma conotação equivocada quando se fala, porque não entra no feminino, mas no feminismo, né? Então, você, sendo uma mulher cristã, como é que você observa o empreendedorismo feminino em nosso meio? Eu analiso como a mulher, né, de Provérbios, né? Essa é a verdadeira mulher, né? Que ela dá conta de tudo. Às vezes é difícil, mas ela é empreendedora, ela é mãe, ela é esposa, né? Então ela faz de tudo um pouco, né? E ainda cuida daqueles que precisam. Isso que eu, emendando aí a nossa pergunta para a gente fechar esse primeiro bloco, a gente sempre lembra de Pastor Hernandes escreveu um livro chamado Mulher Nota 10. E o texto trabalhado nesse livro é justamente Provérbios 31. Quando você lê aquele livro, você fala, meu Deus, não vou chegar nisso nunca, não é? Mas é isso mesmo que você colocou, é mãe, é esposa, trabalha, não deixa faltar as coisas em casa. E pensando nisso, como é ser mulher, mãe, empreendedora, tudo ao mesmo tempo? Alzira. Desafiador. É desafiador, porque muitas vezes você tem que dar conta de tudo, né? Porque eu fui para casa, então eu trabalho em casa. Então, em casa eu tenho a casa, tenho o meu trabalho, tenho esposo, tenho as filhas e ainda, além disso, tem amigos ainda que eu dou conta. Tem que dar uma assistência, afinal de contas, né? Dou assistência também. Então, a gente se desdobra, mas é gratificante ver, como ele disse, são 20 anos de casamento. Então, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo os frutos daquilo que a gente faz, né? Então, hoje as mulheres ficam tão obcecadas por ser feminista, ou eu não sei dizer, é um lado que, mas ser feminina é muito melhor, né? É muito mais gostoso de você ter uma família, de você ver os seus filhos crescendo. E eu tive o privilégio de ver crescer perto de mim, porque eu fui trabalhar em casa por conta disso, né? Porque eu tive a Emanuele e aí não pude mais voltar para o trabalho porque ela não me largava. E assim foi projeto de Deus, porque hoje eu sou grata por isso, porque essa oportunidade de estar perto, porque hoje em dia a gente vê as mães, né, terceiriza a criação dos filhos e tá tendo tanto problema a respeito da família, né, se destruindo por conta disso. Então eu louvo a Deus por ele ter me trazido para casa, porque assim eu estou pertinho das minhas filhotas, vendo crescer, podendo, sabe, orientar, porque muitas vezes assim, o mundo que nós estamos vivendo está tão difícil, porque tudo aquilo que você prega em casa é destruído nas E escolas. você sabe que essa sua postura, essa sua colocação aqui
ela infelizmente para algumas mulheres é, nossa, só ser dona de casa, só ser mãe, só ser dona de casa, como se não fosse esse o propósito inicial de Deus, que a mulher cuidasse dos seus filhos, cuidasse da sua casa e você está feliz com isso. E eu acho que isso é muito importante para as mulheres que estão nos ouvindo, que estar em casa é uma bênção de Deus, uma grande bênção de Deus. E é pensando nessa coisa doce e gostosa que é a família, nós vamos continuar a fazer isso ouvindo nossa querida Simone Duarte. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Ômega, Cristo, Filho
nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 659-9255-9082 ou 0800 065 3110. Ligue já! Doutora Sandra Vieira, biomédica e terapeuta integrativa, especialista em harmonização facial e corporal, elevando sua saúde e sua autoestima. Rua Amâncio Pedroso de Jesus Neto, 299, Jardim Petrópolis, Cuiabá. Telefone 65 99234 6849. Instagram, @Sandra Vieira Biomédica. Saúde integrativa com uma visão num todo, tratando você por dentro e por fora. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. Louvar a Deus é um privilégio que Deus tem concedido a muitas pessoas, mas de uma forma muito especial tem dado esse dom, esse talento à nossa querida Simone Duarte. Nós vamos ouvi-la mais uma vez. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam: Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Tua é a glória. Digno de tudo, Senhor, Tu és digno
noite suba a ti nossa adoração. Dia e 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 noite suba a ti. Tu és digno de tudo, ó Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Cantar ao Senhor. Cantar ao Senhor um cântico novo. Cantar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. É assim que nós devemos ser encontrados, adorando, servindo, louvando. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E
Nós vamos partir para um breve intervalo, quando já voltamos, continuando aquela entrevista tão boa e tão doce que nós estamos tendo hoje. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 65992559082 ou 0800 065 3110. Ligue já! Doutora Sandra Vieira, biomédica e terapeuta integrativa, especialista em harmonização facial e corporal, elevando sua saúde e sua autoestima. Rua Amâncio Pedroso de Jesus Neto, 299, Jardim Petrópolis, Cuiabá. Telefone 65 99234 6849. Instagram, @Sandra Vieira Biomédica. Saúde integrativa com uma visão num todo, tratando você por dentro e por fora. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. E nós estamos recebendo, para um segundo momento aqui da nossa entrevista, o casal Mário e Alzira, falando sobre empreendedorismo, tendo como foco principal aí o bolo gourmet. E aí nós vamos continuar, Alzira, perguntando para você agora o seguinte. Falemos um pouco mais do Alziras Cakes, certo? Quais são os sabores disponíveis no Alzirinhas Cakes? Olha, são vários sabores. Só um pouquinho para gente. São os bolos mais comuns, né? Que é bolo de chocolate, cenoura, limão, laranja, coco. Esses são os mais pedidos, os mais conhecidos. E também tem os bolos mais gourmetizados, né? Mais elaborado, que são churros, o Red Velvet. Aí tem os sabores com chocolates, belga, essas coisas mais detalhadas, né? Sim. Bom, sempre que se fala em gourmet, qual é o entendimento que a pessoa tem que ter quando eu falo de um bolo gourmet? O que significa um bolo gourmet? São produtos mais elaborados, né? Como o chocolate belga, como a roupagem, né, do bolo em si diferenciada. É um bolo comum, mas que aí vem um toque mais elaborado, né, de um chocolate, de um produto, de especiarias, de castanhas. Esse é o gourmet. Que é uma roupagem diferente do bolo comum. Muito bom. E o gourmet, geralmente, quem traz, só para adicionar o que ela fala aqui, porque assim, o bolo, ele é um produto assim muito versátil, né? Você pode transformar ele de várias maneiras, né? Sim. E geralmente quem surpreende nessa gourmetização do bolo é o cliente.
né? Ele traz muitos desafios gostosos, né? Que no final a gente olha e fala assim, uau, né? Isso. É, Surgiu mesmo, apareceu. Tá bonito. é uma nova moda, né? Gourmetizar. Muito bom. Bem, eu não sei qual dos dois vai me responder isso aqui, mas como é que eu faço para fazer as encomendas? Fala para mim como fazer, forma de pagamento, qual que é o prazo mínimo para entrega, essas coisas aí. Aí vamos ver quem responde. Você? Posso falar. Bom, Como fazer não é essas encomendas? difícil, é bem fácil. Hoje a gente tem muitos meios de comunicação, né? O Instagram, que a gente pode disponibilizar, o WhatsApp, né, que é muito utilizado, mais de 90% dos pedidos que chegam é via WhatsApp, né? Sim. E as formas de pagamento se tem valor, a gente aceita. Opa, vários, né? É crédito, é débito, é Pix, enfim, dinheiro. Até para isso, ultimamente, dinheiro está complicado, né? Quando alguém... Dólar, Muito bom isso aí. Então, eu posso fazer as minhas encomendas por intermédio de uma dessas redes sociais. E vocês não querem me dizer lá para o nosso ouvinte aqui da rádio e também para o nosso internauta, arroba aí da... É Instagram. @Alzerinha Cakes, né? E o WhatsApp é 6599-276-8091. Bom demais. Gente, nós falamos assim várias coisas práticas e eu queria perguntar o que é que Deus tem a ver com a história do Alzerinhas Cakes? Tudo. Porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje, né? Então, eu vejo assim que eu vou contar mais um testemunho. Por favor, nós queremos ouvir isso porque às vezes as pessoas ficam achando tão distante quando não entende que Deus, ele usa toda e qualquer circunstância da vida da gente para tratar conosco, para nos abençoar e abençoar outras pessoas também. Exatamente. Então, quando nós voltamos dos Estados Unidos, eu voltei muito doente, né? E passei por um longo tempo. Não sabia eu que era uma... como que fala a palavra? Me esqueci. Depressão. Depressão. Porque morávamos num lugar muito frio, era só eu e ele, então eu ficava isolada e só com a Stephanie. E quando cheguei, né, aqui no Brasil, eu estava muito ruim. E foram 5 anos de muitas lutas. E através disso, eu fui fazer um curso, né, querendo sair daquela situação, fui fazer um curso para salgadeira. E fui trabalhar no hotel como salgadeira, mas eu nunca exerci a função de salgadeira. Quando eu cheguei lá, eu comecei a fazer sobremesas, bolos, sobremesas. Então, através disso, eu vim conhecendo, porque as pessoas falam assim, eu fiz curso de tal coisa, eu fiz culinária, eu nunca fiz curso. Então, é aí onde entra Deus. Com certeza. Porque eu nunca fiz nenhum tipo de curso e faço o trabalho que faço porque Deus me deu o dom. Não tem outra resposta. Certamente que sim. Né? Porque ele que fez tudo isso. Então, é igual nós estávamos falando, que tem algumas receitas que as pessoas me desafiam. Por exemplo, uma amiga me pediu uma pavlova. Eu não sabia nem o que era uma pavlova. E ela pediu num dia para me entregar no outro dia. Eu falei, meu pai, como que eu vou fazer? Como é isso? Como é isso? E então, hoje nós temos a internet, graças a Deus. Graças a Deus. Que nos ajuda. Entrei no YouTube, procurei a receita, fiz a pavlova. Eu falei, gente, eu não acredito uma coisa dessa. São coisas que, assim, só Deus mesmo para poder nos orientar, nos dar direção. Então, essa é Deus que faz, não tem outra resposta. Verdade, verdade. E qual que é a palavra de vocês, aquelas pessoas que estão começando ou querendo empreender a partir de uma cozinha, de uma simples cozinha? Porque a gente fala, mas
não vai dar porque eu só tenho um fogão, eu só tenho uma panela, eu não tenho aquela batedeira especial, eu não tenho isso e aquilo. O que é que vocês podem dizer para o povo que está nos vendo aí agora, para os nossos ouvintes da rádio? Comece. Não se iluda de que você precisa de muitas ferramentas, porque eu comecei com a batedeira da minha mãe e eu não sabia nem o que eu precisava. Hoje eu sei o que é um fouet para mexer o bolo, mas eu não sabia nem o nome das ferramentas. Então, se você ter força, coragem, entendeu? Não desanime, seja audaciosa. Corajoso. Porque, exatamente, seja forte e corajoso, porque Deus vai te capacitando, né? Porque quem capacita é Deus. Se você tem vontade, se você tem desejo no seu coração, vai em frente. É com as coisas simples mesmo. Se você não tem uma batedeira, você usa o garfo para mexer. Tem muitas receitas que você não precisa nem de uma batedeira. Tem o liquidificador. Muitas receitas você pode fazer com o liquidificador. Escutem aí. Entende? Então, são várias receitas que você não precisa de toda essa... Todas essas ferramentas, instrumentos diversos. Exatamente. Eu quero ter tudo primeiro para depois começar. Não. Você pode começar com o que você tem, sabe? E você não precisa começar grande. Faz um bolinho aqui, leva pro vizinho. Assim que eu fazia, eu levava. E aí, tá bom? Esse aqui é o meu experimentador. Experimentador oficial. Eu ia perguntar, inclusive, isso. Quem que é o time que está por trás do Alzirinha Cakes? Ele. Sim, Mário. Meu esposo, Sim. ele faz as compras, ele me ajuda com Instagram, com financeiro. Ele sabe comprar mais ferramentas para o meu trabalho do que eu mesma. Porque ele que vai no mercado, ele que vai nas lojas, fala assim, nossa, amor, esse aqui você... Quem compra? Esse daqui... E as meninas? Preocupar. E as meninas? Também ajuda. A minha mais velha já me substitui lá quando necessário. Sim. Então, às vezes eu tô na rua, o cliente quer um bolo, eu ligo para ela, ela já faz. Já esses dias atrás ela cobriu um bolo para mim. A pequena tá ali sempre lavando louça, na organização. Parece que não, mas são esses pequenos detalhes que aceleram o processo, né? Exatamente. Às vezes eu fico sempre imaginando uma pia cheia de louça, quando você tem muita coisa para fazer, aquilo ali dá uma desanimada, né? Mas quando a pia já está mais limpinha, alguém podendo fazer isso, é outra coisa, né? Outra coisa. Então, gente, o papo está gostoso, eu continuaria falando muito mais, porém eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês a respeito desse momento aqui, a respeito do trabalho de vocês e dando aquela mensagem aí de esperança para quem, de repente, tem o dom, tem aquele talento, mas ainda continua ali com medo de arriscar. Não sei quem vai começar, mas eu gostaria que os dois falassem. Olha, eu quero agradecer, né, pelo convite, pela essa oportunidade, que Deus abençoe vocês e que, assim, as pessoas que têm um sonho, né, seja qual for a área, né, nós estamos falando sobre bolos, né, sobre comida, mas tem tantas outras, né, oportunidades. Procure o seu talento, né, porque sempre Deus dá um talento, né? E às vezes você não olha para você e não vê que você tem um talento, mas você pode ter um talento de dar um conselho, você pode ter um talento de fazer uma comida, você pode ter um talento de dar aulas de alguma coisa. Então, são muitas, né, variedade de coisas que você pode fazer para o reino de Deus, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente quer fazer por nós mesmos, né? Eu fui para casa por conta da minha família, mas isso estendeu para outras pessoas, né? Então, que você use o seu talento para abençoar outros. Amém. Mário? Só agradecer pela oportunidade, muito rica, né? Falar com os ouvintes. Muitos desafios todos os dias. Todos os dias você vai encontrar desafios. Mas por que ceder, né?
Os desafios vão vir de qualquer forma, se você tentar ou se você não tentar. Então tente. Vai dar certo, vai dar certo. Que bom. É isso. Gente, assim, o nosso intervalo agora vai ser para tomar cafezinho e comer desse bolo, que tá com uma cara boa demais. Voltamos já já. Nova Moda. Descubra as últimas tendências em moda masculina, feminina e infantil. E até para os recém-nascidos. Vestimos toda a sua família com estilo. E para as futuras mamães, temos uma coleção especial de moda gestante, garantindo conforto e elegância durante toda essa fase única. E uma linha completa de calçados que alinham moda e conforto. E quando o sol brilhar, mergulhe na nossa coleção de moda praia. Nova Moda. Rua Pochorel, número 219, bairro Alvorada, 999130368. No mundo de hoje, manter-se conectado é essencial para o teu sucesso e da tua empresa. Mas não pode ser uma internet qualquer. Você precisa de uma internet de alta performance, com disponibilidade e velocidade upload e download. Temos esta internet para você e sua empresa. Clique Telecom, a internet fibra ótica de melhor qualidade e estabilidade e baixa latência, com vários planos para sua escolha, com suporte personalizado. Clique Telecom 65992559082 ou 0800 065 3110. Ligue já! Doutora Sandra Vieira, biomédica e terapeuta integrativa, especialista em harmonização facial e corporal, elevando sua saúde e sua autoestima. Rua Amâncio Pedroso de Jesus Neto, 299, Jardim Petrópolis, Cuiabá. Telefone 65 99234 6849. Instagram, @Sandra Vieira Biomédica. Saúde integrativa com uma visão num todo, tratando você por dentro e por fora. A Íris Produtora, reconhecida por uma ampla variedade de conteúdo, expandiu suas atividades para a produção de podcast. Agora você também pode desfrutar do seu podcast aqui na Íris Produtora. E aquele momento em que nós esperamos sempre ansiosamente, um momento reflexão. O texto em Atos capítulo 10 fala aquele momento em que Cornélio tem uma visão e que Pedro vai até onde ele está. E chega um momento então do texto em que ele diz assim: portanto, sem demora mandei-te chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Momento em que vamos ouvir a palavra. Prontos todos nós estamos. Espero que você também esteja pronto aí. Oi, tudo bem? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja guardando tua mente e o teu coração. Aqui onde eu estou, acabou de cair uma chuva bastante intensa, né? Uma nuvem bem carregada. Foi muita água que caiu aqui. Mas tem momentos que a gente olha para o céu, né, e vê nuvens no céu, a gente acha que vai chover, a gente acha que está carregado de água e não está. O nome dessas nuvens interessantes se chama cúmulos. São nuvens que a gente pensa que vai cair água, mas não tem, né, esse benefício. Eu quero ligar esse fato interessante com o que está escrito lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 25, versículo 14. Salomão diz assim, ó: como nuvens e ventos que não fazem chuva, assim um homem que se gaba de dádivas que não fez. E tem muita gente com esse tipo de nuvem, né? A gente pode aqui ligar, fazer esse link do que Salomão falou, como um exemplo bem prático.
que está escrito lá em Jeremias, capítulo 28, sobre um profeta chamado Ananias. Sim, um profeta que, na realidade, ele trouxe muito problema para Jeremias. Jeremias foi um profeta de Deus, um homem de Deus, que levou uma mensagem de graça, mas também de justiça ao povo de Israel. E ninguém estava querendo aceitar, nem o rei, nem o povo, né? Aquela mensagem de que o Senhor ia levar o seu povo cativo para a Babilônia, e o povo tinha de se entregar liberamente para Nabucodonosor, mas aí Jeremias teve um problema muito grande, porque os outros profetas diziam ao rei que não precisava, porque Deus ia dar vitória, mentindo para o rei, né? Enganando tanto o rei como o povo. E Ananias foi um desses homens, né, que justamente só falava coisas que não vinham de Deus. Ele dizia que era Deus que estava falando, né? E nisso, tanto o rei como todo o povo acabou sendo enganado por esse profeta chamado Ananias. Quando a gente olha no dia de hoje, irmãos, a gente percebe que nós temos muitos cristãos como muitos pregadores, né? Na verdade, muitos crentes que são cúmulos ou são nuvens, né? Que não tem nada para nos oferecer, que apenas se utilizam de palavras bajuladoras, enganadoras, para enganar as pessoas ou preencher o ego dos corações dos pecadores. E o verdadeiro crente não deve ser assim, né? Pelo contrário, o verdadeiro crente deve ser como também em Provérbios, né? Só que no capítulo 12, versículo 22, diz assim, ó: o Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Crente deve ser nuvem carregado de graça, de verdade. Tem de ser nuvens carregadas do Evangelho. Gostamos muito de usar esse termo, né? Chuva de bênção, que Deus chama chuva de bênção. Mas nós devemos ser chuvas de bênção. Pessoas que verdadeiramente demonstrem em palavras e em ações o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia divina. Não sejamos nuvens cúmulos. Aquelas nuvens que é cheia de mentira, que não vai produzir nada, que não vai derramar nada de bom na vida de ninguém. Mas pense bem, irmãos. Pense bem, cristão. Peça para o Senhor fazer de você uma nuvem de bênção. Alguém que verdadeiramente ouve, aprende e pratica a palavra de Deus. Alguém que por onde passar vai levar graça para os que precisam. Você sabe bem disso. Que uma nuvem cheia de água é alegria para alguém que na agricultura, no sertão, no lugar seco, tanto precisa e tanto se alegra quando ela chega. Triste é quando passa aquela nuvem e acha que vai cair água e não cai nada. Não seja um cúmulo. Não seja alguém que aparenta ser. Seja. Lembre que Jesus disse que nós somos. Não devemos ser, nós somos. Sal e luz. Então, que você seja um instrumento do Senhor, para que as bênçãos divinas caiam sobre o meu mundo, sobre o pecador, e ele recebe graça sobre graça. E ao ouvir o Evangelho, quem sabe que não transformará seu coração. Não é o que o Senhor fala através de Isaías, dizendo que a sua palavra ela não volta vazia? Ela é como a chuva que cai sobre a terra, sobre a semente, e ela germina. Que assim sejamos nós. E que não caia só chuva do céu, mas caia graça do teu coração através da tua boca para os corações dos que precisam, tá? Que Deus nos abençoe e que essa meditação nos desafie a sermos chuva de bênção e não cúmulos. Tenha um bom dia. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por mais um Sintonize com Cristo. Temos enfrentado muitas lutas no decorrer deste programa. Às vezes nós ficamos com aqueles convidados na agulha que não chegam, mas aí chega aquele momento que Deus proporciona esse momento.
Então, Deus tem feito com que esse trabalho continue e nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Hoje eu quero mandar um abraço muito especial, por ser esse o mês da minha mãe, que completou 90 anos de idade, viu, mana? 90 anos de longevidade, graças ao nosso Deus. Quero mandar também um abraço especial ao Ovídio. O Ovídio diz que ele nos assiste todo sábado. Então, muito obrigada aí pela sua participação conosco, pela sua audiência. Todos aqueles que, de um modo ou de outro, ou no sábado ou no domingo, caminham aqui conosco, nós agradecemos. Agradecemos ao Zira, ao Mário. Muito obrigada por terem estado conosco e vão voltar, porque esta jovem senhora que também canta. Então, ela não sabe ainda, nós vamos organizar aquele momento para ela voltar para cantar também. Agradecemos ao nosso Deus sempre. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor nos abençoe. E vamos ouvir mais uma canção. E se Deus quiser, estaremos aqui no próximo final de semana. Este é o seu Sintonize com Cristo. Teus planos, mas aceito. Eu não conheço teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso.